Paz no lar é melhor do que abundância sem tranquilidade. E é assim que inicia o capítulo 17 de Provérbios. Seja bem-vindo a mais um Devocional 545 e chegamos ao capítulo 17 de Provérbios. Tem sido uma bênção até aqui, eu tenho aprendido muito, espero que você também aprenda muito diariamente com a palavra de Deus. Amém? E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Dê seu like, compartilhe, comente, que me ajuda muito. Ajuda muito o canal. Amém? Bom, aqui no capítulo 1 de Provérbios, ele já começa falando exatamente sobre isso. Então, aqui no verso 1, ele diz o seguinte: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e muitas brigas. Então, aqui ele já deixa muito claro aqui que a paz não tem preço. Amém? Que é muito melhor nós termos aqui um pouco em paz do que um muito com muita briga. Aqui na segunda parte ele já começa a falar sobre caráter. Caráter conta mais que herança. São os versos 2 e 3. O servo sensato dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o Senhor prova o coração. Aqui ele fala aqui sobre sabedoria e integridade. Então ele vai mostrando aqui para nós dessa forma. Que aqui no verso 2 aqui, inclusive, ele fala que o sensato dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança, ou seja, ele se torna herdeiro, mesmo simplesmente pela conduta dele. Aqui na terceira parte aqui, ele fala do cuidado com mentiras e zombarias, são os versos 4 e 5. Ele fala aqui no verso 4: o ímpio dá atenção aos lábios enganosos, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo ao seu Criador. Quem se alegra com a desgraça não ficará impune. Ou seja, aqui ele deixa, o verso ele já deixa claro para nós aqui que quem se alegra com a ruína, com o fracasso, com a destruição do próximo, não ficará impune. Amém? Isso aí é realmente uma coisa que nós devemos observar muito. Nunca se alegre com a derrota de ninguém. Ah, mas como é que eu venço? Como é que eu vou vencer? Sua vitória vem do Senhor, a nossa vitória ela vem do Senhor. Amém? E que o outro não caia pelas nossas mãos, mas que pela própria conduta dele. Isso aí nós entregamos para Deus e Deus é quem nos justifica. Amém? Na parte 4 aqui, ele fala sobre família e reconciliação, vai os versos 6 ao verso 9. Então ele fala aqui no 6: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Ou seja, os filhos dos filhos são os netos. São uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é uma pedra preciosa para aquele que o oferece. Ele crê que terá êxito onde quer que vá. Aquele que cobre uma ofensa, aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas a quem insiste no assunto separa bons amigos. E aqui ele fala aqui no resumo aqui, herdeiros que honram o legado, discursos sábios, justiça e perdão mantêm laços de amor e respeito. E que assim seja a nossa vida, que nós possamos observar esses pontos aqui e manter para cada um de nós. E que nós possamos aqui manter esses laços de amor e respeito, observando esses pontos aqui, de justiça, de sabedoria. E aqui ele fala que, quando ele fala de discurso sábio, ele fala aqui de bons conselhos, exatamente sobre isso.
Bom, aqui na quinta parte ele fala sobre a repreensão eficaz e o perigo da insensatez. São dos versos 10 ao 12. A repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento do que 100 açoites no tolo. Olha só que comparação interessante. A repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento, ou seja, quem entendeu aquela repreensão como um ato de sabedoria e amor, do que 100 açoites no tolo. No tolo você vai bater 100 vezes e não vai mudar absolutamente nada. O homem mau só busca a rebeldia. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. Olha só que comparação interessante. Imagina uma ursa que perdeu o filhote. Todo mundo já deve ter ouvido falar da mamãe urso, né? Que é aquela mãe assim, que ela é muito cuidadora, muito protetora. Imagina que aqui a palavra aqui falando para nós aqui que é muito melhor a gente encontrar uma mãe ursa dessa que roubaram os filhotes dela do que um tolo na sua insensatez, do que um tolo com raiva, um tolo ali de cabeça quente. Isso sim, realmente seria uma coisa terrível. E olha só o nível que ele compara. Aqui na parte 6 ele fala aqui de evitar os conflitos e distorcer a justiça. São dos versos 13 ao verso 15. O mal nunca se afastará da casa daquele que paga o bem com o mal. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, antes que a disputa estoure, abandone-a. Absolver o ímpio e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. Então aqui ele já deixa muito claro isso aqui. E aí quando ele compara aqui com abrir uma brecha em um dique seria uma represa. Imagina um furo numa represa e a represa começa a rachar. Então aqui o que ele fala aqui que para a gente se afastar disso o quanto antes, antes que isso aí estoure e nós estejamos no caminho. Então aqui ele fala aqui no resumo aqui, responder o bem com o mal gera contendas, e justiça deturpada incomoda o Senhor. Bom, aqui na parte 7 ele fala sobre o valor da amizade e a consequência da impulsividade. Vai dos versos 16 ao 20. De que adianta o dinheiro nas mãos do tolo? Ele poderia adquirir sabedoria se lhe falta juízo? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce o irmão. Isso aqui é muito bonito. E isso é um fato. O amigo, um amigo nosso, imagina um amigo seu, ele vai te amar em todos os momentos, mas você vai descobrir os verdadeiros amigos que vão se tornar irmãos de verdade, irmãos na fé. E aí a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos, é exatamente por isso. Na adversidade, aquele amigo de verdade mesmo, ele se torna um irmão. Amém? O homem sem juízo se compromete com um aperto de mãos e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a transgressão ama a discussão. Quem constrói portas altas procura a própria ruína. O homem de coração perverso não prospera, e de língua enganosa cai em desgraça. Amém? Aqui ele fala aqui que o homem de coração perverso não prospera e o de língua enganosa ele cai em desgraça. É o mentiroso que sempre cai na própria mentira e vai ser sempre exposto. Amém? Bom, aqui no 8 aqui ele fala sobre emoções e foco interior. Vai dos versos 21 ao 24. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Misericórdia. O ímpio aceita o ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça.
O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Ou seja, a sabedoria ela traz clareza e bem-estar. E a impiedade e a distração corroem a vida. E isso aqui é muito triste. Bom, o silêncio, na parte 9 aqui, e a última parte, vai dos versos 25 ao 28, ele fala sobre silêncio e autocontrole. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom punir o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno, que nós sejamos assim. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Isso aqui, isso aqui é um, isso aqui é um verso muito importante aqui. Tem muita sabedoria no verso 28 aqui, ó. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Isso aqui ele está dizendo aqui claramente aqui. Até o tolo, se ele ficar calado no momento certo, ele se passa por sábio. Já pensou nisso? Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento, simplesmente por saber ficar calado. Porque normalmente o tolo ele sai falando qualquer coisa, qualquer besteira, qualquer asneira. Então, assim, e aí em determinados momentos, no momento de discussão, por exemplo, se ele souber ficar calado, se ele tiver o discernimento de ficar calado, ele se passa por sábio, mesmo sendo um tolo. E que nós não sejamos tolos, mas tenhamos a sabedoria de saber quando nos expressar, da forma de nos expressar, o que falar, que a nossa boca só fale que o coração está cheio, que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que assim seja no nosso dia, na nossa semana, na nossa vida, em nome de Jesus. Bom, e aqui nós concluímos o capítulo 17 de Provérbios. Mais uma vez eu deixo um convite para você, que você se inscreva no canal se não é inscrito, se você está curtindo, comente, compartilhe com alguém que você ama, amém? E que você seja abençoado com esse ensinamento, com esse estudo aqui. Medite na palavra do Senhor todos os dias, amém? Vamos orar, entregar o nosso dia ao Senhor, pedir a Ele que nos abençoe, que nos guie, que nos dê esse discernimento e essa sabedoria. Que nós sejamos sábios o tempo todo, não só parecer sábios, mas ser sábios. Amém? Respira bem fundo. Convida o Espírito Santo de Deus nesse momento para habitar no seu coração, para que você seja cheio do Santo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus esteja sobre você, onde quer que você esteja nesse momento. Bendito é o Senhor, bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Nós te damos graças nessa manhã, Pai, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa sabedoria, por esse aprendizado dessa manhã. Obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de aprender a tua palavra, de compartilhar a sua sabedoria, o seu ensinamento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado até aqui, o Senhor tem nos fortalecido, nos direcionado. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa cada pessoa que esteve aqui comigo nesse estudo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem chegue a quem precisa chegar, que ela seja entregue às pessoas corretas. Senhor, em nome de Jesus, nos apresenta os amigos do Senhor para cada um de nós. Senhor, que os nossos sonhos sejam os sonhos do Senhor, que os nossos planos sejam os seus planos. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos entender que o obedecer é melhor que sacrificar. Pai, que a nossa vida seja repleta de sabedoria e amor que vem do alto e que cada um de nós tenha a paz que excede em todo entendimento.
Pai, prospera cada um de nós nesse dia. Esteja, Senhor, com cada um aqui, onde quer que vá. Em nome de Jesus, Senhor, em qualquer lugar em que cada um de nós aqui estiver, que a presença do Senhor seja viva em nós, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus, que assim seja, Pai. Nos abençoa, nos direcione e nos capacita nesse dia. Que sejamos prósperos, Senhor, porque o Senhor é próspero. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É uma bênção ter vocês aqui comigo mais uma vez. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Em nome de Jesus, que assim seja. Fique com Deus. Te aguardo aqui amanhã às 5h45.